No ar, a partir de agora, Resenha da Grande. Você vai acompanhar um bate-papo descontraído e reverente com a nossa equipe esportiva e convidados especiais, debatendo e analisando os mais diversos assuntos esportivos da atualidade. Resenha da Grande. Você por dentro de todos os esportes. Olá, amigos que acompanham as redes sociais da Grande FM, Facebook e YouTube. Estamos começando mais um Resenha da Grande, nosso encontro semanal toda quarta-feira à noite por aqui. Eu sou o Rogério Vidimantas, comigo Éder Joffre, equipe de esportes comandada por Paulo Wagner, a direção geral é de Mauro Alcântara. Toda semana uma conversa diferente, hoje com o nosso comentarista, nosso narrador aqui da Grande FM, Fábio Dorta. Vamos falar de futebol, claro, vamos falar de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro que está rolando, Copa do Brasil que nesse meio de semana tem definição dos classificados para as quartas de final. Pode curtir, pode compartilhar, se inscreva nas redes sociais da Grande FM, tem muito conteúdo legal por aqui. Não só esporte, mas tem outros assuntos também. E lógico, confira e acompanhe a nossa programação no DAI 92,1 e nos aplicativos de rádio, no próprio aplicativo da Grande FM, que você pode baixar na loja de aplicativo do seu celular, mas também no Dial 92,1 e nos aplicativos, outros, Radiosnet e outros aplicativos de rádio, é só procurar Grande FM Dourados. Fabinho, olá, vamos falar de futebol? Aquele abraço, Vidimantas, um abraço para as amigas e os amigos que estão nos acompanhando das nossas plataformas. Sempre bom falar de futebol, sempre bom estar com você do outro lado aí, para que a gente possa, de alguma forma, interagir e discorrer um pouquinho sobre o que vem acontecendo aí na Série A do Campeonato Brasileiro, o que vem acontecendo na Copa do Brasil, todos os jogos tão importantes que estão acontecendo por esses dias aí, Rogério. Tá certo, Fábio. Fábio, todo final de semana está por aqui na Jornada Esportiva. Ele, também a Ana Cláudia, o Rodrigo Pirola, fazendo campeonatos. Passamos pelo campeonato estadual, pelos campeonatos regionais, agora está fazendo toda a cobertura do Campeonato Brasileiro na nossa Jornada Esportiva, todo domingo a partir das 2 da tarde. E vamos falar justamente sobre isso, sobre o Campeonato Brasileiro. Tivemos no último final de semana a 18ª rodada. Eu vou dar uma explanação desses jogos que aconteceram, mas principalmente da classificação, para a gente poder falar da situação do Campeonato Brasileiro. E aí a gente entra naquela de favoritos, quem está correspondendo, quem não está correspondendo e quem está merecendo estar na zona de rebaixamento, que sempre é o papo mais legal, inclusive, né? A gente cornetar o time dos outros, principalmente porque o nosso pode estar lá em cima, sabe como é que é. No final de semana, a gente teve o empate né, do Sport com o Bahia 0-0. O Mirassol, talvez a grande surpresa desse campeonato, venceu o Vasco da Gama 3-2. O Fluminense fez 1-0 no Grêmio. O Botafogo perdeu em casa para o Cruzeiro. Jogo que, inclusive, a gente acompanhou, transmitimos aqui na Grande FM, né, Fábio? O empate Corinthians e Fortaleza 1-1. O Atlético Mineiro venceu o Red Bull Bragantino 2-1. Ceará e Flamengo 1-1, Vitória e Palmeiras 2-2. O tricolor do Morumbi, o São Paulo, bateu o Inter lá em Porto Alegre 2-1. O Fábio Dorta, fiquei sabendo que ligou pro Neto para tirar sarro, inclusive, né? Que claro, tem de lei, né? Tem que fazer isso mesmo. Só que ele sumiu, ele fez fez a Colorado egípcio, perde, Raul. Colorado perde, ele some. Já aprendeu também, né? Ele vai aparecer daqui uns dias, sempre, né? Eu vou, tô com saudade. Ah, é verdade. E o Santos, na segunda-feira, né, venceu o Juventude 3-1. Passar a classificação rapidinho. O Flamengo lidera com 37 pontos, junto com o Cruzeiro também com 37. O Palmeiras tem 33, o Bahia tem 29. Esse é o G4, tá? Os times que estão ali nas 4 primeiras posições. O Mirassol é o 5º colocado, 28 pontos, ali na zona de classificação para a pré-Libertadores. O Bragantino tem 27, o Botafogo é o 7º com 26. O São Paulo é o 8º com 25, o Fluminense tem 23, o Atlético Mineiro tem 23 pontos, o Ceará tem 22 pontos, é o 11º, o Corinthians 12º com 22 também, o Grêmio é o 14º com 20, o Santos subiu um pouquinho, é o 15º colocado com 18, o Vitória também tem 18. E o Santos empurrou o Vasco da Gama para a zona de rebaixamento. Tem 15 pontos o Vasco, o Fortaleza também tem 15, o Juventude 11 e o Sport 6. Fabinho, depois da Copa do Mundo de Clubes já se foram 5 rodadas, algumas ainda incompletas por conta da Copa Sul-Americana e tudo mais, mas já dá para você ter uma ideia, né, do que aconteceu daquela parada para a Copa do Mundo, quem conseguiu aproveitar melhor para a sequência de campeonato, né? Nessas primeiras rodadas, né, Rogério, você nota que alguns times conseguiram aproveitar bem esse espaço para melhorar a sua condição, ter resultados
mais positivos. Eu acho que o maior exemplo disso é o São Paulo, que jogou 6 jogos, ganhou 4, empatou 1, só teve uma derrota diante do Flamengo. Outros times com muitas dificuldades para sair lá de baixo, né? O Santos, apesar de ter ganho nessa segunda-feira, tem muitas dificuldades para sair de baixo, ainda vai apanhar um pouquinho. O Vasco volta para a zona do rebaixamento. Nós temos 2 times que dificilmente, eu acho, que escapam do rebaixamento, né? O Sport Recife parou de perder, mas só empata em jogos de campeonato de ponto corrido, sem empatar não é nenhuma vantagem, né? E também, o Juventude, que parece que não consegue. Trouxe o Carpini, eu penso que essa contratação do Carpini pelo Juventude é uma tentativa de dar um instinto, de buscar subir um pouquinho para tentar sair da zona do rebaixamento, mas se não sair já começa a pensar no ano que vem. Eu acho que o Sport também é bom de começar a pensar a próxima temporada, que é muito difícil que esses times saiam lá de baixo. Né? O Carpini já tem uma passagem pelo Juventude, uma passagem até razoável, com bons resultados. Salvou do rebaixamento. Salvando o rebaixamento. Aliás, levou o time para a Série A. Não salvou do rebaixamento. Ele devolveu o Juventude para a Série A e depois foi para São Paulo. Exato. E aí, de repente, é um revival aí, né? De repente ele chega, é um jogo, é um técnico que a torcida gosta, né? Talvez. O que a gente viu, Rogério, na segunda-feira de Juventude e Santos, essa é a questão, né? Sim. O Juventude acabou de mandar embora o Claudio Tencati e pegou então de volta o Carpini. O jogo do Santos e do Juventude foi um negócio, assim, em termos de futebol como espetáculo, foi até legal. O jogo, 200 chances de gol para todo mundo, mas enquanto futebol, que você tem que pensar, que você tem que ter um equilíbrio para se defender, na fase de construção no meio de campo e no ataque, foi um jogo horroroso. Os times não marcavam, foi quase uma pelada nesse sentido. Então, eles precisam melhorar muito. O Santos estava com o técnico, o Kleber, se perdesse para o Juventude ou empatasse, em casa tinha caído. No caso, o jogo foi no Morumbi, mas mando do Santos. E aí, acabou se salvando, mas precisa mudar muito. O Santos está tentando contratar mais alguns jogadores, e entre os contratados tem gente chegando. E estreou o Mike, né? O Ilharão nem estreou, mas ele precisa melhorar o setor de marcação. Uma coisa é você ter um time que toma muitos gols e faz muitos gols. Se você não tem tantos jogadores que decidem assim, você tem que ter um equilíbrio, porque senão na maior parte dos jogos você vai perder. A vantagem do Santos é que o Neymar conseguiu fazer o 5º jogo seguido por 90 minutos. Parece que nesse aspecto está se recuperando. Fisicamente parece que já está dando fisicamente tá dando uma resposta, porque tecnicamente ele faz muita diferença ainda, né? Não faz. Inclusive, já que nós estamos falando de Santos e Juventude, já falando do Neymar um pouco também, né? Havia membros da comissão técnica observando, acompanhando esse jogo do Santos. Eu imagino que, considerando todos os jogadores que estavam em campo, ninguém estava lá para ver nenhum jogador de Juventude, nem a maioria do elenco do Santos. Né? Observar justamente esse desempenho do Neymar, né? Tecnicamente, claro, ele é um jogador acima da média, mas precisa estar fisicamente bem para poder desempenhar, né? Você acha que como que está sendo essa volta do Neymar? Então, aí essa questão, por que a comissão técnica vai a Santos ver o jogo? Às vezes você que não acompanha muito futebol de perto, mas os caras podiam ter visto o jogo pela televisão, né? Dentro do campo você não vê, você vê toda a movimentação do jogador em relação ao trabalho da equipe. Então você tem uma visão muito maior do que na televisão, onde a imagem está geralmente no lance da bola. Então você vai ver, ele está ajudando a recompor, ele está pelo menos marcando essa primeira linha do adversário, ele está ganhando duelos individuais quando ele tem que ter um pouco mais de força, de arranque. Como que eu vou usar o Neymar? Eu vou na seleção brasileira, eu vou usar o Neymar, porque o que acontece? Quando você vai jogar a seleção brasileira com adversários de um nível mais alto, o Neymar não pode se comportar como ele se comporta no Santos. Por que o Santos deu tanta oportunidade ao Juventude? Por quê? Neymar, Rolheiser, Barreal, jogadores com a bola no pé, jogam muita bola, mas nenhum deles volta para ajudar. Recompor a marcação. Tiquinho Soares, que até está numa fase ruim, mas ninguém volta para marcar. Então o que acontece? Estoura tudo lá atrás. Na seleção brasileira, para o Neymar jogar sem que ele participe do sistema ofensivo, defensivo, mesmo que seja, como a gente costuma fazer uma sombra lá na frente, ajudar na primeira marcação, você vai ter que ter ele um pouco mais à frente. Não atuando como armador dessa equipe. Para você jogar um pouquinho atrás, como esse ponta de lança, esse jogador que vai pifar os jogadores da frente, não jogar como um atacante, e o Neymar joga hoje como esse meia ponta de lança, ele não joga mais aberto dos lados, aí você tem que pensar, você vai conseguir melhorar a sua condição física no sentido de pelo menos nos ajudar nessa marcação, porque lá na seleção brasileira,
a competição dele contra os outros jogadores é outra, que não é a do Santos, onde ele é o dono do time, é o melhor jogador. É claro que ele jogando bem, você acaba tendo que arrumar um lugar para ele. É que a seleção brasileira também não tá essa maravilha. Podendo, não tá podendo, essa coisa. Não tá... Mas você tem que entender que lá na frente você tem o Vinícius Júnior, né? Você tem jogadores, Matheus Cunha, você tem o João Pedro agora que está voando e foi campeão do mundo pelo Chelsea. Jogando muito bem, Você né? tem o Savinho no City, você tem o Rafinha do Barcelona. A concorrência também não está mole para o Neymar, entendeu? Ele está um pouquinho melhor para ele ali, exatamente atrás dos atacantes de frente, fazendo essa função de armador. Fazendo aquele antigo 10. É o 10, exatamente, né? é o 10. Fazendo o Zico lá, isso. Entendeu? Os mais antigos aí. Então, é isso que tem que ver o que vai ser feito. Jogador bom, você tem que dar um jeito de fazer jogar, Agora ele tem que dar um pouquinho também nessa recomposição para ajudar, porque hoje, na concepção do futebol, são duas coisas que eu acho que não mudam mais. Essa questão de sair jogando desde o campo defensivo, que não tem mais esse negócio de goleiro quebrar a bola e se brigar por segunda bola, vai todo mundo sair jogando, mesmo que tome alguns gols por conta disso, mas vai sair jogando por trás. Vai manter. Porque quando você sai jogando de trás, quando você consegue atravessar a primeira linha, você acha espaço na marcação do adversário, então isso não vai mudar. E o que não vai mudar é que todo mundo tem que participar do jogo, mesmo sendo jogadores diferenciados, ou quando eles são muito diferenciados, você acaba arrumando um jeito de que eles não ajudem a recompor. Hoje, por exemplo, quando você tem o Messi na seleção da Argentina, ou você tem o Cristiano Ronaldo, mas esses são jogadores que estão num patamar superior ao do Neymar, embora o Neymar esteja próximo deles. Então, tem tipo de jogo, de esquema de jogadores que você tem que contar com eles. Então, se no time do Ancelotti, lá no Real Madrid, que ganhou tudo, Rodrigo aqui na direita voltava para acompanhar o lateral para recompor aqui, Vinícius Júnior voltava para auxiliar nessa primeira marcação, o Benzema, agora é o Mbappé, volta aqui, o Bellingham marca, não é o Neymar que não vai marcar na seleção brasileira. E que esses jogadores todos que eu falei estão no nível dele. Então, ele precisa dar mais um pouquinho para provar que ele tem condições de voltar a vestir a camisa da seleção brasileira. Já é o caminho, como você disse, é o quinto jogo, que ele já participa de quase todo o jogo inteiro. Ah, com certeza. Então isso já é importante. Não né? há A parte dúvida. física, pelo menos, parece que ele está conseguindo equalizar ali. E o futebol brasileiro diminuiu um pouco essa distância em termos de competitividade, de movimentação dentro do campo, de intensidade, que é a palavra que está no momento, em relação ao futebol europeu. Então, ele está enfrentando, se não times do mesmo nível que ele enfrentaria lá fora nas grandes ligas, mas pelo menos de intensidade de jogo. Isso é bom para saber que o cara vai estar no cangote dele, vai estar marcando, ele vai ter que se doar um pouco mais fisicamente. O gargalo do futebol brasileiro hoje não é nem essa questão da intensidade, é a questão de tanto que para o jogo, tanto que a arbitragem para o jogo. Então você tem menos tempo de bola rolando. Com bola rolando, você tem essa intensidade, essa marcação, essa ocupação de espaço. O problema é que o goleiro cai toda hora, faz cera, zagueiro cai toda hora, faz cera, o cara leva um tapa no peito, põe a mão no rosto, toda hora faz rodinha em volta de arbitragem, né? Teve o São Paulo, por exemplo, um exemplo contra o Inter lá, o cara marcou uma falta quase no meio de campo, os caras fizeram uma rodinha, o técnico do São Paulo falou, vamos jogar, sai daí. No tempo do Zubeldia, o Zubeldia entrava na rodinha. Então, o jogador brasileiro, sul-americano de alguma forma, cara, tem que deixar em paz a arbitragem, que já não é grande coisa, mas o jogador não colabora, cara. Vou dar um exemplo só de como essa rodinha também acaba prejudicando o próprio clube. Palmeiras e Corinthians na Copa do Brasil. Saiu uma falta na intermediária, 4 jogadores fizeram rodinha em falta da falta ali. Quando a rodinha ameaçou abrir, o Corinthians bateu a falta com rapidez, o Mateuzinho estava livre pela esquerda. E aí ele sozinho na esquerda, cruzou na área, a zaga ainda estava se recompondo, porque tinha zagueiro lá no meio da rodinha, o Memphis Depay, que tem 1,5 m, fez um gol de cabeça. Exatamente. Quer dizer, então, é uma situação, quer dizer, esse costume do jogador brasileiro, o juiz apita, rodinha em bota do árbitro, num tempo de VAR, se bem que, bem, falta no meio campo, o VAR não revisa. Então, tudo bem, mas, vamos jogar a bola. Já marcou. Marcou. Você já viu algum árbitro marcar uma falta na intermediária e voltar atrás? Ele não volta, cara. E agora com o VAR, só volta atrás quando é pênalti, quando é lance de VAR, alguma coisa, mas não volta, ele não vai uma falta no meio de campo. Não adianta nada fazer a rodinha, então os caras também não colaboram. Isso precisa mudar. Agora, a arbitragem precisa, respaldada pela CBF, se ela tiver esse respaldo da Comissão de Árbitros, da Confederação Brasileira de Futebol, desse grupo que fizeram para analisar as arbitragens, o cara tem que tomar atitudes corajosas, como o árbitro que expulsou o goleiro do Vasco, e ter respaldo. A CBF foi lá, falou que está tudo certo, que ele
fez o correto, que ele expulsou, que estava tudo certo. Aí a gente veio fazer Botafogo e Cruzeiro, os goleiros caíram do mesmo jeito, um monte de vez e ficou o jogo por isso parou. mesmo. Ficou por isso mesmo, Ficou não por mudou isso nada. mesmo. Mudou É nada. verdade. Fábio, a parte de cima do Campeonato Brasileiro, a gente tem Flamengo e Cruzeiro com 37, lembrando que o Flamengo tem 17 jogos, o Cruzeiro tem 18 e o Palmeiras em seguida tem 33 pontos com 16 jogos. E aí nós temos 4 pontos do Palmeiras para o Bahia. A gente já pode, nessa quase virada de primeiro para o segundo turno, já fazer uma linha de corte ali dos favoritos para o campeonato ou está cedo? Eu não acho que esteja cedo, agora tem que analisar algumas coisas, né? A gente está falando isso e a Copa do Brasil, o couro está comendo à noite, né? Então, você precisa saber, por exemplo, se o Palmeiras passar pelo Corinthians, hoje na Copa do Brasil, e às vezes você está assistindo, está lá na internet, às vezes até passou o jogo, mas a gente está fazendo essa gravação antes da rodada, né? Então, se o Palmeiras passa do Corinthians, e ele vai ter Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores para jogar. O Flamengo, se passar pelo Atlético, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tem mais nada. Tem Copa do Brasil. Já dançou. O Cruzeiro perdeu pro Souza na Copa do Brasil no começo do... Isso foi no ano passado. Foi no ano passado? Tem Copa do Brasil, Cruzeiro e CRB empatou 0x0 é verdade, empatou em BH, exatamente. Então, retiro um pouco o que eu disse aí. Mas que marcou tanto o Cruzeiro perder pro Souza. Foi a na primeira fase, na Sul-Americana caiu. Sul-Americana que ele caiu. Então, foi na Sul-Americana que ele caiu. Então ele tem uma competição a menos. Exato. Ele tem uma competição a menos. Isso pode fazer diferença. Entendeu? O Bahia tá Copa do Brasil também e o Campeonato Brasileiro. Isso, já caiu na Libertadores e na Sul-Americana. Exatamente. Então, eu acho que esses times que estão aí em cima, com exceção do Bragantino, que o Bragantino, apesar de ter um bom time e tal, o Bragantino é um jabuti que sobe na árvore. Alguém pôs ele lá, o jabuti não sobe na árvore. Na frente do Bragantino. Então, mas ele não vai chegar também para brigar lá em cima, mas tá fazendo uma boa campanha. Mas assim, o Bragantino já saiu daquele grupo que ia brigar pelo título. Já quer pra que é um bom time e tal, não vai cair para a segunda divisão, mas vai ficar no meio da tabela, todo mundo tá cansado de saber disso. Não ia ter condições de avançar. Por que eu digo isso? Porque a gente tem que falar de elenco. Diferente das Copas, e a gente vai falar daqui a pouco disso, o Corinthians ganhou do Palmeiras e pode desclassificar o Palmeiras, certo? O CRB pode desclassificar o Cruzeiro, o Retrô pode desclassificar o Bahia, o Atlético Paranaense pode desclassificar o São Paulo, porque são campeonatos de mata-mata. Então, se você pegar o time do Palmeiras, com todo o trabalho do Abel, com todos os títulos que ele ganhou, e você pegar os 11 principais jogadores, se não tiver muitos desfalques, se o Corinthians não tiver muitos desfalques, os times são muito semelhantes. Entendeu? Se você a diferença está no campeonato de longo alcance, que é o Campeonato Brasileiro, é que se você tirar 4 jogadores titulares do Palmeiras e colocar 4 jogadores reservas, o nível do time não cai. Se você pegar o Corinthians e tirar 4 jogadores titulares e colocar 4 reservas, o time despenca. Se você fizer isso com o São Paulo, despenca. Se você fizer isso com o Palmeiras, com o Flamengo e com o Cruzeiro, o nível vai se manter. Porque os elencos são mais fortes. E num campeonato de longa duração, isso faz muita diferença. Regularidade que vale, né? Por isso eu acho que Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, esses 3 vão brigar lá em cima. O Bahia já não tem esse elenco todo, embora esteja ali nessa briga. Então, eu acho que essa briga pelo título vai ficar entre Flamengo, Palmeiras e o Cruzeiro. Eu acho que vai ficar por ali. Para mim, hoje, a gente está falando sem nem ter terminado o primeiro turno com times... Que termina, se não me engano, acho que no final de semana termina o primeiro turno. Se não acontecer nenhuma catástrofe, pelo elenco que tem, pelos reforços que contratou e pelo fato do Palmeiras não poder contar, ter perdido o Richard Rios, o Estevão e o Paulinho não jogar esse ano, para mim o Flamengo é franco favorito para ser o campeão brasileiro, embora esteja já o seu treinador sendo questionado. O Felipe Luiz está sendo questionado, mas você não pode esconder que o Flamengo trouxe na janela e agora também, depois mesmo que tenham saído alguns jogadores, ele trouxe Jorginho, ele trouxe Saul, ele trouxe Samuel Lino, ele trouxe Emerson Royal, ele qualificou 4 o elenco. jogadores que jogariam em qualquer time como titulares. Inclusive no próprio Flamengo. São jogadores que, salvo algo fora do esperado, serão titulares. E aí você tem, o Flamengo vendeu o Wesley para Roma. Mas o reserva do Wesley, o Varela, é titular da seleção uruguaia. Joga muita bola. E já veio o Emerson Royal, que é um jogador desse nível. Já supre a posição. Se você vai para a lateral esquerda, você tem o Vinha, que é titular da seleção do Uruguai. Você tem o Alexandro, que é titular, que é o novo titular da seleção brasileira.
E ainda tem o Ayrton Lucas. E ainda tem o Ayrton Lucas, que é um jogador que já foi da seleção brasileira, já foi convocado. Olha o nível desse elenco do Flamengo. Você vai olhar para o meio de campo, você tem Pulgar, você tem Alain, é só de volantes. Você tem Pulgar, você tem Alain, você tem De La Cruz. Então, cara, são jogadores de um nível muito alto. Jorginho. E aí você vai jogar um pouco à frente, aí você tem o Arrascaeta, você tem Bruno Henrique, você tem Luiz Araújo, você tem Pedro, você tem o Juninho, você tem esse Wallace Ian, que joga muita bola, você tem Everton Cebolinha, quer dizer, as peças de reposição são diferentes. O Palmeiras também, você vai buscar as peças de reposição, tudo bem, o Palmeiras está ali sem o Murilo, mas ele tem ali o Bruno Fux, que é um bom zagueiro. Você tem ali o Mikael, que estava jogando nos Estados Unidos e encaixou bem no time do Palmeiras. Você tem peças de reposição. Você tem o Giai, agora o Palmeiras está contratou o Kelvin, lateral direito, muito bom, já se apresentou, que era do Atlético Paranaense. Você tem 3 ali. Ele tem o Kelvin, ele tem o Giai e ele tem o Marcos Rocha, que joga por ali. Você vai para o lado esquerdo, ele tem o Piquerez, que é um jogador de seleção uruguaia, entendeu? Ele tem outro garoto lateral esquerdo lá, que Vanderlan. Vanderlan, acostumado a jogar também, não desce um pouco, mas não desce nesse patamar no nível. E o Palmeiras está em busca de um outro lateral esquerdo. E vai trazer. E aí você tem o Aníbal Moreno e Emiliano Martins, 2 volantes, joga um, joga outro, não muda muito ali. Você tem o Lucas Evangelista. Você não tem faz tempo que não joga no mais alto nível ali no meio de campo do time do Palmeiras, o Rafael Veiga, mas você tem o Maurício, que supre essa condição. Então você tem, se você não tem lá na frente o Tigrinho, lá o menino numa fase das melhores, o Victor Roque, você tem o Flaco Lopes que entra e que resolve os jogos, entendeu? Então, são elencos muito diferentes. O Cruzeiro, você pega o Cruzeiro, você tem o Gabigol no banco de reservas, você tem o Wallace no banco de reservas, você tem Matheus Henrique no banco de reservas, não é pouca coisa. Então são jogadores que entram e que mantêm o patamar, mantêm o nível daqueles jogadores titulares. Então, por isso, para mim, esses 3 times estão nessa ordem. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, num nível de elenco superior aos dos adversários. E nível de trabalho técnico, o Palmeiras está muito à frente com o técnico que faz 5 anos que está lá. Em relação a esses 3 primeiros, inclusive, se a gente considerar os confrontos diretos neste primeiro turno, e aí dá pra gente dar uma vantagem em relação ao Cruzeiro, porque o Cruzeiro venceu em Belo Horizonte, Flamengo e Palmeiras. O Flamengo perdeu para o Cruzeiro, mas ganhou do Palmeiras em São Paulo. E o Palmeiras perdeu para os 2 principais concorrentes, né? Então aí você começa a falar, tudo bem, como é um campeonato de pontos corridos, e aí tem outros fatores, o Flamengo acaba tropeçando aqui, o Palmeiras recupera ali, o Cruzeiro a mesma coisa, o Cruzeiro esses dias atrás perdeu para o Ceará em casa. Você vê que no confronto direto, o Cruzeiro acaba tendo uma certa vantagem, só que isso tem que se confirmar no restante do campeonato. Ele tem uma vantagem no confronto direto, ele tem um bom elenco, como eu acabei de dizer, mas não é tão extenso quanto o elenco dos outros adversários. Não precisa saber se o Cruzeiro vai trazer mais 2 ou 3 ali para fazer valer esta vantagem. Porque você coloca o Cruzeiro ali, mas o Cruzeiro, em termos de número de jogos, ele tem mais jogos do que o Flamengo que os dois, entendeu? Então, um jogo a mais que o Flamengo e 2 jogos a mais que o Palmeiras. Então, o Palmeiras não vai deixar de fazer pelo menos uns 4 pontos nesses 2 jogos. Até porque um adversário do Palmeiras nesses jogos é o Juventude em casa. Vai atropelar. Então entendeu? Teoricamente são 3 pontos e o outro é o Santos na Vila Belmiro. Que aí e o Santos agora já deu uma melhorada. Já é um jogo mais complicado, mas você pode fazer 3 ou 4 pontos ou até 6. Então o Palmeiras vai encostar ali. Então é isso que eu vejo. Então quando você vai para as Copas, tem muito torcedor até conversando com amigos palmeirenses e dizendo, né, em relação, por exemplo, ao Corinthians, repito o que eu falei agora há pouco, quer dizer, se você pegar o Corinthians inteirinho com Garro, com Memphis Depay, com Yuri Alberto, você vai ver que é um time suficientemente capaz de enfrentar o Palmeiras, como enfrentou na final do Paulista e ganhou, e como enfrentou agora e ganhou também. Se você pegar esse elenco do Corinthians e botar nesse campeonato de 38 pontos, ele vai ficar 8, 7, entre 7 e 10 pontos atrás do Palmeiras. Porque quando ele perde alguns jogadores, ele não vai ter essa reposição. Ele não tem essa reposição, não tem dinheiro para contratar tanta gente assim, está numa situação meio difícil, isso vale para outros times. Então, por isso que eu acho que esses 3 estão bem à frente. Aí você falando do Corinthians, né, e dá para citar outros exemplos, você citou até o próprio São Paulo, aí a gente tem no meio de tabela, a gente tem o Botafogo, que
Então. Voltou do campeonato e aí tá ainda patinando, teve mudança na comissão técnica. E é o atual campeão brasileiro. Como você encaixa o Botafogo nessa disputa? Campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Pois é, não é pouca coisa, né? Acho que se a gente tem 3 ali, a gente pode colocar o Botafogo com uma expectativa de que chegar. ele seja esse quarto. Só que o Botafogo tem 2 problemas sérios no meu ponto de vista. Primeiro, David Ancelotti, o treinador, fazendo o primeiro trabalho fora da Europa, o primeiro trabalho dele como treinador e é no Brasil. Um país em que o futebol é tratado de uma forma bem diferente daquilo que ele está acostumado na Europa. É que costuma ser bem paciente com treinadores. Nossa. E aí é o seguinte, até que ponto ele vai conseguir fazer com que esses jogadores entendam aquilo que ele quer fazer, até quando o clube vai ter paciência com ele. E outro problema que envolve o Botafogo, e não sei quanto tempo isso vai durar, é que o Botafogo hoje não sabe nem quem é o dono. Essa aqui é a verdade. O John Textor, para quem está nos assistindo aí, o John Textor, né, que é o dono, que seria o dono do Botafogo, ele é o dono da Eagle, que é a empresa dona da SAF do Botafogo. Só que ele é o dono, mas ele não é o sócio majoritário. E ele fez um monte de confusão na França, lá o Lyon quase foi rebaixado, o Lyon conseguiu um acordo com a Ligue 1 lá na França para ficar na primeira, mas os caras tiraram ele do comando, e os caras não querem ele no Botafogo. Então, ou ele recompra o Botafogo, tira os outros caras, e fica só dele. Ou outros dirigentes vão assumir o Botafogo. E aí ele está sem dinheiro para recomprar o Botafogo. Está tentando fazer um negócio com o grego lá, com o Marinakis, que é o dono do Nottingham Forest na Inglaterra. Mas esse Marinakis já está botando um monte de dinheiro na base do São Paulo. Então, se esse cara não entrar, como é que vai ficar isso? Então, o Botafogo tem um treinador que ainda está sendo experimentado. Ele tem um time que está claudicando na pontuação a ponto de perder em casa e levou um vareio do Cruzeiro. E ele não teve peças de reposição à altura dos jogadores que saíram. Ele contratou, mas ele não teve peças de reposição à altura. Você não pode pegar o Arthur Cabral e achar que ele joga igual o Igor Jesus. Ele não joga. Ele é um bom centroavante. Até as características são diferentes. Ele é um centroavante grande, de área e tal. Igor Jesus é um jogador que se movimenta. Perdeu o John, goleiro, que está indo para jogar na Europa. O Neto estava... Está contratando, o Neto está praticamente vindo, certo, mas o Neto não é o John. Então você muda. O Neto não é um cara que tenha tanta saída de bola. Então, mas é um goleiro de alto nível. Você não vai ver tanta diferença, mas você vai ver na situação desses jogadores que jogam do meio para frente. Então, para você entender o que vai acontecer. É o único senão que eu faço em relação, por exemplo, ao Flamengo, nessa minha leitura de que o Flamengo é franco favorito. É assim, qual o tempo que vai ser dado, a paciência que vai se ter com o Felipe Luiz. Por quê? Porque o Flamengo tem hoje um time muito maior que o seu treinador. Eu não estou dizendo o Felipe Luiz jogador, é só para as pessoas entendam. Tá? O Felipe Luiz foi um jogadoraço, jogador de Copa do Mundo, jogou a carreira inteira na Europa, é muito inteligente, começou a fazer um trabalho espetacular dentro do Flamengo, agora começa a ser questionado por conta dos últimos resultados e do desempenho do time. Tá. Uma das críticas é que o Flamengo seria muito repetitivo, joga sempre do mesmo jeito. Repetitivo na sua maneira de jogar. Então, aí quando você olha para o banco do Botafogo, você tem o Felipe Luiz, que é um treinador novato, como é o treinador do Botafogo. Só que, claro, tem uma diferença, né? O Felipe Luiz tem mais experiência dentro de campo do que o David Ancelotti e do futebol brasileiro. Ele é brasileiro e jogou os últimos 4, 5 anos aqui, então ele está por dentro do futebol brasileiro muito mais do que o David Ancelotti. Mas você olha para trás, para o banco do Flamengo, e você vê e você olha para os auxiliares técnicos dele, você olha lá, está o Rodrigo Caio, começando agora, acabou a carreira agora. Você olha os outros lá que vieram da base, meninos. Você vê o rosto deles. Você vê que são meninos. Você não é igual o Abel. Você olha a comissão técnica do Abel, você vê os outros 2 portugueses lá, tudo pé-véia. Entendeu? Então não é a mesma coisa. Então, o Felipe Luiz vai ter que se provar um pouco em cima disso aí. Porque ele não é um treinador que está acima hoje da qualidade do elenco que tem o Flamengo. Pode dar certo? Pode dar muito certo. Entendeu? O Andrade, no seu primeiro trabalho de técnico, foi campeão brasileiro com o Flamengo. Então, essas coisas acontecem. Ele pode ser, mas ele precisa... Carrilho no Corinthians, lembra? O Carrilho no Corinthians. Pouco tempo atrás. Então, só que precisa, dentro dessas condições do jogo, é necessário
que o Felipe Luiz dê mais condições de melhorar o aspecto do trabalho dele, do ponto de vista de qualificar melhor o time taticamente. De volta naquilo que a gente acabou de falar. É sempre do mesmo jeito, é 2 pontas, é correria, o Gonçalo Plata correndo, é o cara pra lá e tal. O que se cobra do Felipe Luiz? Tem uma opção de saída de bola com 3 zagueiros, tem opção de jogar com 2 jogadores mais à frente, 2 avançados ao invés de 2 pontos, um centroavante enfiado. Ter opções, variações táticas, eu achei a palavra. Isso começa a ser cobrado dele. Para encerrar, Fabinho, a gente está no finalzinho também. Vamos falar de Copa do Brasil, aquela pincelada geral, porque está acontecendo nesta quarta-feira. Quem está acompanhando a gente já pode ter todos os resultados na mão, tá? Que, como você disse, vai ficar para a eternidade na internet esse vídeo que a gente está fazendo, tanto no YouTube da Grande FM quanto no Facebook. Mas vamos lá. São 8 confrontos, Atlético Paranaense e São Paulo, o Tricolor em vantagem. Atlético Mineiro e Vasco e Flamengo, o Galo em vantagem. Retrô e Bahia, o Tricolor baiano em vantagem, jogo em Pernambuco. Fluminense e Internacional no Maracanã, o Tricolor carioca em vantagem. CRB e Cruzeiro em Maceió, tudo igual, o primeiro jogo foi 0-0. 0-0 também no primeiro jogo para Vasco da Gama e CSA, jogam em São Januário. Palmeiras e Corinthians, o Timão venceu o primeiro jogo, joga pelo empate. E Bragantino e Botafogo tem uma boa vantagem, fez 2-0 nessas oitavas de final, rodada de volta, já pensando nas quartas de final. Como você vê essa Copa do Brasil? Ah, cara, sempre vai ter novidades, né? Sempre tem novidades, embora tem muito time grande aí. Eu vejo assim, você vai estar, como diz o Rogério, você vai estar vendo a gente e esses jogos... de repente já passou tudo, já tem tudo na mão. Claramente já passou quase todos, né? Já tem tudo na mão os resultados. Já tem tudo na mão os resultados. Então, antes da bola rolar, pode ter uma surpresa aí em relação ao Retrô e Bahia, que embora o Retrô seja um time da Série D, um time de SAF, muito bem organizado, entendeu? Quase buscou resultado lá e tal. Pode, para mim, ter uma surpresa aí. E pode haver uma surpresa no jogo do Vasco com o CSA. O CSA é um time de 3ª divisão hoje, né? Então, pode ter uma surpresa porque o Vasco não está bem. Nos outros jogos, há um equilíbrio muito grande, são todos clássicos, pode acontecer qualquer coisa. Eu acho que o Cruzeiro, mesmo tendo empatado em casa, eu acho que ele busca a classificação contra o CRB lá em Maceió. 2 pontos específicos. Flamengo que começou perdendo contra o Atlético e Palmeiras que começou perdendo contra o Corinthians. São 2 times que têm essa possibilidade de reverter a situação? Mais o Palmeiras, pelo fato de jogar em casa, num gramado completamente diferente do gramado sintético e tendo só a torcida dele a seu favor. Para o Flamengo, embora eu entenda que tecnicamente o Flamengo é melhor do que o Palmeiras, mas ele vai enfrentar o Galo na Arena do Galo, aquela arena lotada, campo sintético também, então, e o Galo na vantagem. O que pode favorecer o Flamengo, além, claro, da qualidade técnica do time dele, é que normalmente o Flamengo ganha do Atlético Mineiro. Tá vendo? É uma guerra, é uma rivalidade incrível. Grande entre os dois. Grande, mas muito mais pelo lado do Atlético, né? Sim. Que geralmente é o Atlético que perde. É verdade. Pessoal, a gente está chegando mais no final de mais um resenha aqui nas redes sociais da Grande FM, tanto no YouTube quanto no Facebook. Hoje foi futebol. Conversa aqui com o nosso comentarista Fábio Dort, comentarista, narrador. Final de semana, temos o Campeonato Brasileiro aqui na Grande FM, né, Fabinho? No próximo domingo, 2h, né? Então você pode acompanhar a nossa transmissão através do Dial 92,1 e também nos aplicativos de rádio. Fabinho, obrigado mais uma vez pela companhia. Um prazer estar sempre aqui. Quer falar futebol é bom, né? Cornetar. Opa, então. E outra coisa, comentarista nunca erra, né? Não tem jeito, né? Lembrando que, gente, depois que os jogos passaram, dá uma conferida e tal, mas é tudo palpite. Tem isso também, né? Tá bom? A gente tá fechando, portanto, né? Eu sou o Rogério Vidimantas, comigo Éder Joffre, equipe de esportes comandada por Paulo Wagner, a direção geral é de Mauro Alcântara. Semana que vem estaremos de volta aqui no Resenha da Grande, nas redes sociais, nas plataformas digitais da Grande FM. Um abraço a todos, até lá. Você acompanhou Resenha da Grande, um bate-papo descontraído e irreverente com nossa equipe esportiva e convidados especiais, debatendo e analisando os mais diversos assuntos esportivos da atualidade. Resenha da Grande, você por dentro de todos os esportes.